te considera uma pessoa preguiçosa, nesse vídeo eu vou te mostrar alguns pontos que te mostram, que te provam que a tua preguiça, ela não é uma falha de caráter, ela não faz parte da tua personalidade, ela é mais um padrão mental e emocional do que outra coisa, e a gente consegue sim solucionar isso. Se tu tá vendo esse vídeo, provavelmente tu vive esse ciclo de surgir alguma coisa externa que te gera uma sensação, uma emoção, aí tu sente aquilo demais, aí tu começa a pensar naquilo demais, e aí tu trava, aí tu age por impulso naquilo dali, né? Aí tu abandona, aí vem a culpa e o recomeço, e tu fica nesse ciclo, nesse ciclo, nesse ciclo. E eu entendo muito isso, já fez muito parte da minha vida, porque eu tive longos anos da minha vida, assim, repetindo esse padrão também de recomeços, de me guiar muito pelas minhas emoções, de deixar as minhas emoções guiarem as minhas decisões, enfim. Eu comecei a empreender super cedo, com 23 anos, mas eu procrastinava demais as coisas que eu precisava fazer. E aí hoje eu paro para analisar que quando, em momentos pontuais que eu queria fazer aquilo dali dar certo, que eu me dedicava muito, fazia, virava a noite trabalhando, enfim, eu conseguia fazer coisas incríveis. Mas na grande maioria das vezes, na grande maioria dos momentos ali, eu tava nesse ciclo da preguiça, né? Vinha uma ideia, alguma coisa que eu queria fazer, aí eu sentia, aí eu começava a pensar naquilo, super motivada, nossa, vai dar super certo, vou fazer, isso vai ser legal, parará, piriri. Aí daqui a pouco começava a baixar um pouco essa emoção da empolgação inicial, e aí começava a bater aquele desânimo, e aí já vinham os pensamentos, não, mas acho que não vai ser tão legal assim, ah, não, isso vai dar muito trabalho, ah, não, isso não vai dar certo, quando vem eu faço um monte de coisa e não vai dar. Enfim, e aí eu vivia nesse ciclo, né? Também esperando muito validação externa, muitas vezes de pessoas que nunca fizeram o que eu estava fazendo, mas enfim, eu vivi muitos anos da minha vida nesse ciclo e foi bem difícil, assim, porque quando eu decidi realmente que eu queria fechar essa loja, a loja que eu tinha. Por 9 anos eu tive essa loja. Quando eu decidi fechar essa loja porque não estava alinhada com a vida que eu queria levar, com os meus valores, com as coisas que eu queria, mas mesmo assim eu fui minando antes, né, com essa função toda desses recomeços, desse ciclo de empolgação e de preguiça e de procrastinação, eu fui minando muito a minha autoconfiança, que aí quando eu tomei essa decisão de fechar a loja realmente, e quando eu fechei, eu entrei num buraco muito fundo, porque no fundo, lá dentro de mim, né, tinha uma vozinha que me dizia assim, mas tu não fez o suficiente. Tu quebrou o teu negócio porque tu poderia ter ido muito mais longe, porque tu poderia ter feito, sabe? Então eu acabei minando isso, assim, dentro de mim, a minha autoconfiança, e quando eu realmente fiz uma decisão, uma escolha adulta, alinhada com quem eu queria ser, mesmo assim, foi muito difícil de lidar. Então, provavelmente, se tu tá vendo esse vídeo, tu é uma pessoa que tem um excesso emocional, né? Tu é hipersensível, absorve tudo ao teu redor, as informações, as notícias, o que as pessoas pensam, acreditam, as redes sociais, fica se comparando muito. Então, existe um padrão reativo aqui, tu fica reagindo às coisas de fora. Tu não tem aquela questão de parar e analisar se realmente aquilo dali tá alinhado com o que tu acredita, com o que tu quer, enfim, tu fica sempre reagindo ao externo. O segundo padrão é a prisão mental, tu fica sempre ali remoendo pensamentos, remoendo coisas, e é isso que te gera ansiedade. Tu não consegue decidir as coisas sozinha, tu sempre depende de uma decisão de alguém de fora para te dar uma opinião, uma ajuda, para te dizer sim ou não, segue aqui, segue ali. Tem um padrão também de antecipação catastrófica, né? Tu vê uma notícia e já acha que aquilo dali, nossa, vai acabar o mundo realmente, ou, né, que não existe, não consegue olhar para a dualidade das coisas, para os dois lados da moeda, né? Pro positivo e pro negativo. Tu sempre acha que o que vem de fora é o certo e não consegue alinhar realmente com quem tu é, com o que tu acredita, com o teu posicionamento, com as coisas que tu viveu, enfim. Tu não valida
né, essa questão interna, quem tu é, o que tu já passou na vida, enfim. Um terceiro padrão é o vício pelo recomeço. Provavelmente tu é uma pessoa que se empolga super fácil, que confunde impulso com intuição, que age por impulso emocional, por aquela coisa assim da motivação, e já vamos fazer, e realmente isso aqui é uma ideia muito boa, eu vou abandonar tudo e vou seguir nessa ideia. E aí daqui a pouco, né, aquela vontade nem era bem uma vontade tua, assim, era só um calor do momento ali que tu, né, acabou cometendo um deslize, enfim, e aí depois que tudo se acalma, que as coisas se organizam, se assentam, tu acaba te arrependendo, né, e a gente chama, tem costume muito de chamar isso de intensidade. Geralmente está muito associado ao signo de Áries no mapa, né? Uma pessoa muito intensa, assim, que vai de cabeça, que vai pelo impulso, enfim. Outro padrão aqui é o perfeccionismo, né? Aquela pessoa que fica esperando o momento certo para agir, para decidir, que quer fazer do jeito ideal, do jeito mais perfeito, que tudo fique lindo, maravilhoso. E aí usa esse perfeccionismo como desculpa para não fazer, para não decidir, para não tomar o primeiro passo, para não sustentar aquilo dali. E o perfeccionismo, ele é um terror, porque ele não te deixa nem começar e nem dar continuidade em nada. É difícil de lidar com o perfeccionismo, mas né, a gente consegue, olhando para ele, olhando para essa nossa versão perfeccionista, identificando o que realmente ela está querendo fazer, a gente consegue deixar ela ali quietinha. Outro padrão, busca por validação e comparação o tempo inteiro, né? Tu busca essa validação externa, o que as outras pessoas pensam sobre isso, o que as outras pessoas acham, nunca é interno, né? Nunca busca a validação tua mesmo, né? O que eu acho sobre isso, né? O que eu já vivenciei sobre isso, qual a minha experiência sobre isso? Não, é sempre uma validação, uma busca externa, né? De algo externo, de pessoas externas que muitas vezes nem sabem, nunca nem fizeram aquilo que tu quer fazer, mas tu busca essa validação como forma de segurança de que vai dar certo, ou então como um depósito de confiança, no sentido de, nossa, se não der certo, foi porque aquela pessoa lá disse que era pra mim fazer, mas ela não sabia. Nunca é, né, buscando aquela autorresponsabilidade de tipo, não, eu decidi isso aqui e eu vou me responsabilizar se der certo ou se não der. Então sempre começa olhando para fora, né? E nunca olhando o plano inteiro, a questão inteira, né? A tua versão da história também. Fica sempre nessa busca externa, como validação mesmo do que tu quer fazer ou não. Falta de estrutura. Não tem processo, não tem uma rotina mínima, depende da tua vontade, da tua motivação, de como tá o teu humor ali naquele dia. Então, essa falta de estrutura, ela tira totalmente a tua base pra, né, vencer essa preguiça, vencer essa procrastinação, deixar de lado essa coisa chata aí de, falta de estrutura, não tem processo, não tem uma rotina mínima, depende da vontade, da motivação, do teu humor ali no dia, né? Então, assim, essa falta de estrutura, ela tira a tua base para realmente se mexer, né? Se movimentar, fazer alguma coisa para. Então, tu não tendo essa estrutura, tu não tendo essa base, é muito mais fácil de tu procrastinar, de tu sentir preguiça, de tu não fazer o que precisa ser feito, porque na verdade tu nem sabe por onde começar, tu nem sabe o que tu precisa fazer, tu não sabe como priorizar o teu tempo, né? A tua rotina, o teu, né? O tempo que é um recurso bem escasso.
E quando tu não sabe, né, acaba que tu desiste mesmo, porque, né, ai, gente, não sei nem por onde começar, então não sei o que fazer. Então, assim, o erro que mantém tudo isso vivo e o erro que mantém tudo isso vivo é tu tentar resolver tudo na base do sentimento, do que tu tá sentindo no momento. Então, como eu já falei, aquela questão reativa, né? Ai, como que eu tô hoje? Meu humor não tá legal. Nossa, gente, eu fiz tanto isso. De tipo assim, me deixar levar por uma questão ali que aconteceu na vida pessoal e não conseguir nem ir trabalhar, porque não tava me sentindo legal, porque eu tava com vontade de ficar deitadinha, quietinha no sofá, tipo assim, chorando, sofrendo. Enfim, deixar que aquela emoção tome conta e reagir com relação àquilo dali. Esperar se sentir pronta para dar o primeiro passo, para fazer alguma coisa, enfim, nossa, esse assim, ó, é o esperar se sentir pronta para fazer o que precisa ser feito, para dar o primeiro passo, para levantar a bunda do sofá e fazer alguma coisa. Isso, gente, nossa, eu já fiz muito isso também, já passei muito por esses perrengues de achar assim que não, uma hora eu vou estar pronta, uma hora as coisas vão estar tão perfeitas e alinhadas que aí eu vou fazer, que aí eu vou começar. E, gente, esse momento nunca chega. Eu tenho 34 anos, vou fazer 35 anos. E assim, ó, por mais de 15 anos na minha vida, eu acho assim que eu me lembre que eu estava sempre esperando estar pronta, e eu nunca estive. Foram os momentos em que eu não estava pronta, que eu estava com medo mesmo, que eu não sabia nem direito o que tinha que fazer, que eu fui lá e fiz e que deu certo. As coisas que eu fiz nesse impulso foram me levando, né, a lugares que eu nunca nem imaginava. Mas enfim. Buscar mais motivação, estudar mais, fazer mais um curso, falar com mais pessoas, enfim, N coisas, né? Esse é um erro bem grotesco, assim, e que a maioria das pessoas que é muito sensível, que sofre, né, com esse perrengue aí, nesse ciclo, nesse looping, acaba errando, que é nessa busca por mais motivação, por mais conhecimento externo, mais informação, mais validação, enfim, essa questão da motivação mesmo, de buscar alguma coisa externa, que é sempre esse ponto que a gente fala, é sempre o ponto de buscar fora o que tá dentro, na verdade. Então, o que resolve realmente essa questão da preguiça, da procrastinação, porque ela não, como a gente falou lá no início, ela não faz parte da tua personalidade, ela não faz parte de quem tu é. O que que a gente precisa fazer para resolver isso? Ter uma estrutura, ter uma base, né? Saber realmente quem você é, onde você quer chegar, quais são os seus valores, as suas intenções, as suas prioridades. Se conhecer é a base para isso tudo. Responsabilizar, ter autorresponsabilidade, colocar a adulta no comando, saber que você precisa fazer as coisas, que ninguém vai fazer por você, que não existe isso, você não nasceu herdeira, então você não tem uma pessoa, não tem condições de pagar uma pessoa para fazer 24 horas as coisas por você, e nem herdeiro consegue isso também, é muito difícil, né? Mas enfim, porque ninguém é você, ninguém é tu, né? Então, entender, ter essa autorresponsabilidade de que a constância, ela é maior do que ela ganha na intensidade, ela é muito melhor do que a intensidade. Tu ter uma constância, fazer um pouco a cada dia, é muito melhor do que
a intensidade, essa coisa de, nossa, hoje eu tô super motivada, eu vou fazer um monte, aí fica 2 semanas sem fazer nada. Ação mesmo com desconforto. Sustentar esse desconforto, entender que o desconforto ele vai sempre existir, que tu precisa, tu pode levar ele, tu não vai morrer por estar sentindo um desconforto. Então tem que agir mesmo assim, mesmo que as coisas não estejam perfeitas, mesmo que tu esteja com essa vontade de não fazer, mesmo que tu pense assim, nossa, hoje não, vou deixar para amanhã, esse amanhã nunca chega. E reduzir a variação emocional, né? Acontece um gatilho fora, alguma questão fora, né, que mexe com o teu emocional, tendo a consciência de que aquele gatilho foi acionado, já corta o pensamento, não deixa ele virar uma grande emoção, uma coisa. Mas se já passou do ponto, né? Se tu já passou desse ponto e tu já tá sentindo alguma coisa, sei lá, pode ser uma ansiedade, uma angústia, olha pra isso, lida com essa emoção, identifica o que ela tá querendo te mostrar, né? O que aconteceu. Mas não fica remoendo o pensamento. Tu tem que sentir realmente aquela emoção, deixar que ela flua ali, que ela seja o que ela é. E aí, a partir disso, né, identifica o que ela tá querendo te mostrar e deixa ela simplesmente existir. Esse exercício de sentir é muito importante, a gente não aprendeu isso. A grande maioria das pessoas não aprendeu isso, a gente vai aprender na vida adulta e é um exercício muito importante para ti olhar para as tuas emoções de fato e identificar o que elas querem te dizer, o que está acontecendo, sentir elas de verdade e dar espaço para elas, que assim elas simplesmente vão embora e deixam tu viver a tua vida de volta. Então, como eu falei, a preguiça ela não faz parte da tua personalidade, né? Tu pode ser uma pessoa mais proativa, tu pode eliminar a procrastinação da tua vida. Se tu começar a ter mais consciência sobre isso, sobre o que tá acontecendo, sobre os teus pensamentos, as tuas emoções, gerir melhor isso, né? E eu sempre falo, nos meus conteúdos principalmente, sobre colocar a adulta no comando, sobre saber que tu é adulta, que tu comanda a tua vida, que tu tem responsabilidade pelas coisas que acontecem com a tua vida. Que sim, as coisas, né, tu passou por traumas, passou por momentos difíceis, mas hoje quem pode resolver a tua vida é tu, né, a tua adulta. E a gente não resolve as coisas só entendendo também, a gente precisa agir, a gente precisa comandar, a gente precisa tomar atitudes mesmo imperfeitas, fazer as coisas mesmo imperfeitas, porque aí as coisas vão andando, a gente vai retomando essa autoconfiança, isso é muito bom, é muito precioso. Então, tu não vai conseguir resolver isso só entendendo o que tá acontecendo, é importante que tu tenha um método, que tu tenha um plano prático para agir, né? Identificando, qual é o movimento que eu quero fazer, o que eu quero fazer. A partir disso, né, tu vai olhar para os sabotadores, né? O que tá te travando, o que tá te sabotando, quais são as crenças que estão te impedindo de crescer, de evoluir, quais são os sabotadores, as feridas, as coisas que estão ali te travando. E a partir disso, né, repetir. Olhar para isso, identificar a emoção, sentir a emoção também, não deixar os pensamentos tomarem conta, essa obsessão do pensamento tomar conta, mas se isso acontecer e surgir uma emoção, se permitir sentir essa emoção, identificar o que ela quer falar, o que ela quer te trazer. E com isso eu criei um protocolo Adulta no Comando, que é um protocolo de 14 dias, onde eu te ajudo nesse processo, onde eu te mostro um passo a passo, ferramentas, para te conseguir realmente, finalmente, sair desse loop de recomeços. Eu te ajudo a identificar uma meta que tu vai colocar o foco máximo no teu ano, que tu vai fazer aquilo dali acontecer de verdade. A gente identifica essa única coisa, depois eu te ajudo e te mostro quais são os sabotadores que estão te travando, por que eles estão te travando, eu te mostro o que tu pode fazer com relação a eles, né? O que tu deve fazer com relação a eles para que eles parem de te travar, parem de te fazer sentir preguiça, procrastinar, enfim. Depois a gente vai também criar um plano de 90 dias para te começar a te movimentar, mas um plano realista, um plano que caiba dentro da tua rotina, que não te sobrecarregue, porque não é essa a intenção também. A gente precisa, quando a gente tem a adulta no comando, quando a gente tá com a nossa adulta no comando, a gente sabe quais são os nossos limites, quais são as nossas prioridades, o que é inegociável pra gente.
Qual é o passo que eu consigo dar com a minha perna, que não é um passo nem além, nem pouca coisa, nem tipo assim, ficar parada no mesmo lugar. Qual é o passo que eu consigo dar que vai realmente me movimentar e me tirar do lugar que eu tô. Enfim, é isso. Fica o convite se tu quiser participar do protocolo. Aqui embaixo eu vou deixar um link para falar comigo, já a gente conversa sobre o protocolo e eu te mostro direitinho como que funciona e como que ele pode te ajudar, tá? Obrigada por assistir o vídeo de hoje. Se tu gostou desse assunto, curte esse vídeo e já te inscreve no canal, porque a gente fala aqui sobre maturidade emocional, sobre colocar a adulta no comando e sobre muitas outras coisas.